Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual. Hoje nós vamos estar falando do livro mais apocalíptico do Velho Testamento, o livro de Daniel, um dos profetas maiores. Aliás, o último livro dos profetas maiores. E para falar de um assunto tão espiritual assim, eu convidei um bispo que até no nome ele é muito espiritual. Seja bem-vindo, Bispo Divino Silva. Olá, Bispo Nildo, querido, Shalom. Vamos falar do livro do profeta Daniel, um livro maravilhoso e que tem lições riquíssimas para todos nós. Você que está nos assistindo, o profeta vem do hebraico Nabi e é como um porta-voz de Deus, aquele que traz a palavra de Deus para as pessoas, o recado de Deus para as pessoas. Vamos lá, Bispão, qual que é o significado do nome de Daniel? E também já diz pra gente aí quando é que foi escrito, né? qual foi o momento da história, enfim. O nome Daniel, ele significa um juiz é Deus, ou Deus é juiz, né? E é interessante que no livro de Daniel a gente vê a ação de Deus trazendo juízo sobre reis, usando a pessoa de Daniel, né? Então é interessante que o significado do nome dele acaba sendo também aquilo que move as ações do profeta, né? Nada se sabe a respeito dos pais de Daniel. Ele foi um dos jovens levados como cativo, junto com todos aqueles que foram levados cativo pelo rei da Babilônia, né? E ele foi junto com muita gente levado cativo quando o Nabucodonosor veio sobre Jerusalém e prevaleceu na guerra contra Jerusalém. Ele foi selecionado como um dos jovens judeus mais especiais para ser treinado e para servir na corte de Nabucodonosor. E nós vamos ver que Deus abençoou Daniel com um dom maravilhoso, que foi o dom de interpretar sonhos. E através deste dom, isso trouxe projeção para ele naquele reino, e ele foi promovido a cargos de liderança nos governos tanto babilônicos quanto nos governos persas. E falando desse livro que é um livro apocalíptico, fala muito dos fins dos tempos, na verdade ele faz parte de uma conjugação, né? A gente tem que conjugar ele com o Apocalipse, apesar de ter tantos livros que a gente vai sempre estar entrelaçando com o livro de Apocalipse, mas Daniel tem um quê especial, porque ele começa um assunto que João vai ter que terminar, né? Ele tem algumas coisas que Deus fala com ele, mas Deus diz, fecha o livro, sela o livro, né? E coisas que ele não conseguia entender direito, né? Ter uma visão completa. Eu estava me lembrando de um documentário que eu assisti há muitos anos atrás, que falava da multiplicação da ciência, a multiplicação do conhecimento, né? Falando como isso tem a ver com os fins dos tempos mesmo. E uma das coisas que eu vi foi que quando a gente chega no século XX, aí a gente tem uma explosão de conhecimento, né? Aí vem a invenção do quê? Do carro, vem a invenção da moto, vem a invenção do avião, vem a invenção do submarino, vem a invenção do rádio, da TV, do telefone, da internet. Olha, é uma explosão enorme, né, Bispo? Então, de fato, nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias, não é isso? Tem um versículo maravilhoso no capítulo 12 que eu quero ler, que diz assim, no verso 4: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e a ciência se multiplicará. Você vem e vê aqui Daniel falando, né, dos últimos dias, do saber, da ciência que se multiplicaria. E hoje nós estamos vivendo esse tempo, né? Então, todas essas invenções, toda a tecnologia que hoje existe no mundo, ela facilitou a vida do homem em muitos aspectos, mas por outro lado, essa própria tecnologia, ela está servindo hoje como um instrumento para uso do inimigo, Satanás e seus demônios, que manipulam homens, que manipulam situações, e toda essa tecnologia também pode ser usada a serviço do mal, da criminalidade e de tanta coisa, né? Hoje a vigilância, você está perdendo a sua privacidade, né? Nós temos perdido a nossa privacidade, nossos dados, tudo isso a tecnologia facilitou por um lado, mas por outro lado ela também colocou a gente numa situação constrangedora. Mas tudo isso está aí previsto na palavra de Deus que aconteceria no tempo do fim.
Daniel, ele interpretava sonhos, assim como José, e também ele fez parte do império do qual ele participava, né? No caso, José do Império Egípcio, ele do Império Babilônico, depois do Império Persa, né? Ele ficou muito tempo à frente, de fato, nos governos, né? Tanto na época de Nabucodonosor, depois na época do neto dele, que era Belsazar, né? E também depois quando veio Ciro e Dário. Que exemplo tremendo de liderança, de vida com Deus e de influência no seu meio, não é verdade, bispo? Exatamente, bispo Nildo. Olha, o paralelo de José com Daniel é perfeito, porque ambos foram levados, tirados dos seus pais, das suas famílias, ainda jovens. José foi vendido pelos seus irmãos, foi levado ao Egito e sofreu muita coisa, muitas injustiças, passou muitas situações difíceis, mas venceu. E naquele império que era o egípcio, um império poderoso naquele tempo, ele se tornou uma pessoa importante, uma pessoa grande. E o que é impressionante é que durante todo o período de sofrimento de José, ele se manteve íntegro diante do Senhor. Daniel, da mesma forma, o que a gente vê? Foi levado cativo junto com seus amigos, todos jovens, mas ali naquela terra eles se mantiveram fiéis a Deus. Na terra do cativeiro, eles manteram a fidelidade, manteram a fé e continuaram servindo a Deus e dando bom testemunho, né, diante das pessoas daquelas nações. Então aí você vê a importância da fé, de confiar em Deus, de servir ao Senhor, e isso é demonstrado perfeitamente por esses, por Daniel, né, por José, pelos amigos de Daniel. E o que a gente vê, isso é um exemplo para nós, é um exemplo para as nossas gerações atuais, para o povo de Deus, né, que serve ao Senhor hoje, para os jovens que estão nas nossas igrejas, né, que a gente pode servir a Deus e em qualquer época, em qualquer tempo, que as adversidades, os problemas vão vir, mas que a gente pode vencer e nos tornarmos líderes com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, né? Um exemplo bonito de liderança que a gente vê na vida de José, né? Esse exemplo pode ser aplicado por um jovem hoje, por um rapaz, por uma moça, né? Na casa de Deus, na igreja, na nossa sociedade. Você pode dar esse bom testemunho, a pessoa pode dar esse bom testemunho lá no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, né? E ser ali uma testemunha viva de Jesus pelo seu exemplo, pela integridade, pela fidelidade a Deus. No capítulo 2, nós vemos justamente o sonho, o primeiro sonho de Nabucodonosor, e que era aquela estátua, né? Uma estátua que tinha ouro, era feita de ouro, depois de prata, depois de bronze, de ferro, e lá no finalzinho, inclusive, os pés era ferro e barro, né? E eu gostaria de saber, o senhor estudou um pouquinho sobre essa estátua, o que o senhor poderia trazer para a gente? A história dessa estátua, bispo Nildo, do capítulo 2, é muito interessante. Na verdade, o rei sonhou e ele ficou muito perturbado com aquele sonho, e ele chamou todos os magos, todos os encantadores do reino dele, os caldeus, para que primeiro dissessem qual era o sonho que ele tinha. Ele não contou o sonho, ele queria que eles dissessem o sonho e interpretassem o sonho. Qual era a interpretação do sonho? Ninguém conseguiu. Eles disseram para o rei Nabucodonosor: olha, rei, o que o senhor quer ninguém consegue, ninguém vai conseguir. E aí o rei decretou um decreto de morte sobre esses magos. E só que Daniel era considerado um dos sábios também. E aí fizeram saber a Daniel ficou sabendo do caso, pediu um tempo para o rei, chamou os amigos dele: vamos orar, vamos interceder, e Deus revelou o sonho para ele. Então Daniel chega, chama o rei, conta qual foi o sonho que o rei teve e revela o sonho. E esse sonho é muito interessante porque o rei tinha visto essa estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito de bronze, as pernas o peito de prata, as pernas de bronze e os pés ferro misturado com barro, essa coisa toda, né? Então é muito interessante isso, porque isso deixou o rei muito impressionado a respeito de Daniel. E na verdade, assim, a gente viu que ao longo da história a estátua
representava reinos que se sucederam, né? A cabeça de ouro da estátua representava Nabucodonosor e o governador, né, que era o governador do Império Babilônico, o governo da Babilônia. O peito de prata e os dois braços daquela estátua representavam o Império Medo-Persa, que conquistou a Babilônia no ano 539 a.C. O ventre e as coxas de bronze eram a Grécia e a Macedônia, sob o comando de Alexandre o Grande, que conquistou o Império Medo-Persa em 334. As pernas de ferro representavam Roma, o Império Romano, que conquistou os gregos em 63 a.C. E os pés de barro e de ferro representavam a ruptura do Império Romano, que o território deles era grande, se tornou uma mistura de várias nações, nações grandes, nações fortes, nações pequenas, né? E interessante que o tipo de metal em cada parte da estátua representava a força e o poder político que representava cada império desse, né? Mas é interessante que no final da visão dele, ele viu uma pedra cortada da montanha sem auxílio de mãos. Isso está lá no verso 34, no verso 35. E essa pedra veio rolando e ela feriu os pés primeiramente, depois derrubou e destruiu completamente, esmiuçou completamente aquela estátua, né? E aquela pedra representava exatamente o reino de Deus, né? O reino do Senhor Jesus, governado pelo Senhor Jesus, que será um reino eterno, né? Que é um reino eterno e que nunca vai acabar, né? Então foi algo fantástico, aquilo realmente trouxe uma impressão muito forte sobre aquele rei, e Daniel então foi levantado por Deus naquele império. Que coisa fantástica, não é? Fantástico, bispo, fantástico. É isso mesmo. Lá no capítulo 7, Daniel é que tem um sonho, né? E o sonho dele fala de 4 animais, 4 bestas, né? E que essas bestas acabam representando os mesmos impérios, né? Um leão representando a própria Babilônia, tem um urso representando o Império Persa, tem o leopardo representando o Império Grego, e depois vem uma besta, um animal terrível, né? Que era uma representação do Império Romano, né? E aí vem o capítulo 3. Capítulo 3 é aquele capítulo que a gente prega, que a gente usa de exemplo, dá estudos bíblicos e etc e tal, que é sobre a fornalha, os 3 amigos de Daniel e a fornalha. Fala um pouquinho com a gente sobre esse capítulo, bispo. Essa história dessa estátua aí é interessante, porque certamente foi inspirada no sonho que ele teve, que foi interpretado por Daniel. Era uma estátua grande, segundo os estudos, os relatos de estudos que a gente tem, e quando de repente lá alguns caldeus denunciaram que Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 3 amigos de Daniel, né, disseram que não se curvariam, e isso foi levado aos ouvidos do rei. O rei então ficou muito bravo, né, e chamou aqueles 3 e falou que eles deveriam sim se curvar diante daquela estátua, caso contrário eles seriam lançados na fornalha de fogo, que era uma fornalha de fogo ardente, não era uma fornalha pequena, era uma fornalha industrial grande, né, que certamente era para coisas importantes deles, como fazer tijolos e tudo mais. E eles reafirmaram na presença do rei: olha, rei, nós não vamos, se o nosso Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar, se não quiser nós vamos morrer, mas não vamos nos curvar diante da sua estátua. E o rei ficou muito irado, mandou que aumentasse 7 vezes o fogo da fornalha e mandou lançar ali aqueles 3 amigos de Daniel. E é interessante, bispo, que a fornalha estava tão quente que aqueles homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, o calor os matou. Mas aqueles 3 amigos de Daniel caem na fornalha e nada acontece com eles. O rei ficou olhando de longe e ele viu que apareceu uma 4ª pessoa que era semelhante aos deuses, é a narrativa bíblica, né? Então essa história é fantástica, é maravilhosa, porque é uma história de fé,
de homens que não se curvaram, não negaram a Deus, não negaram a fé e foram honrados por Deus. Deus sempre vai nos honrar também, da mesma forma como Ele honrou esses 3 rapazes. Tá gostando da viagem? Eu sei que tá maravilhosa. Querido, eu quero pedir só uma coisinha aí. Tá vendo esse botãozão vermelho abaixo de você? Inscrever-se. Aperte nele, por favor, se inscreva no canal. Depois que você apertou, aparece o sininho, né? Então você aperta no sininho para você receber as notificações também. E eu vou te pedir mais uma coisa. Aperta aí o like, o gostei, por favor, que é muito importante para o canal. Tá bom? Muito obrigado. Nós estamos falando, é claro, desses capítulos que trazem coisas históricas, né? As pessoas estão acostumadas a ver isso, até as crianças veem muito na salinha, né, das crianças. E uma dessas histórias é a do capítulo 6, se não a mais famosa, mas uma das grandes histórias do profeta Daniel. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de Daniel na cova dos leões, né? A Daniel deveria estar com talvez aí uns 80 anos de idade já. Ele já tinha uma liderança política consolidada. No governo do rei Dário, ele teve uma projeção maravilhosa. Ele era um dos 3 príncipes que cuidavam de toda a administração, embora os outros 2 não eram cristãos, não adoravam, não serviam o mesmo Deus de Daniel. E aliás, ele era mais eficiente do que os outros 2, e isso gerou neles um ciúme, uma inveja, e esses homens então procuraram um meio de fazer com que Daniel caísse, né? Tentaram derrubar Daniel. Fizeram lá uma proposta para o rei de fazer uma lei em que não se poderia adorar nenhum outro Deus que não fosse o Deus deles lá. E Daniel, ele tinha o hábito de orar várias vezes ao dia, e ele não escondia isso de ninguém, né? Certamente que ele compartilhava isso com as pessoas, e então fizeram uma lei que ninguém mais poderia adorar a nenhum outro Deus que não fosse o Deus deles, e que quem assim fizesse, né, seria penalizado. E aconteceu que Daniel continuou, mesmo com a lei assinada pelo rei, ele continuou com a prática de oração dele várias vezes ao dia. Então denunciaram, e o rei não teve outra coisa a fazer, né, a não ser colocar Daniel naquela situação. Mas o rei gostava de Daniel, e a Bíblia fala no capítulo 6 que aquele rei não dormiu aquela noite, Bispo Nilton. Ele não dormiu, ele ficou preocupado com Daniel, e ele até orou ao Deus de Daniel, que ele não conhecia, mas que o livrasse, né? E Deus livrou. Glória a Deus. É linda essa passagem, maravilhosa, é uma passagem de muita fé, né? Traz muita esperança para o nosso coração. Amém, amém. Bispo, achei muito, muito fantástico, tremendo tudo isso que nós conversamos, e eu gostaria que o senhor dá agora ao senhor a oportunidade de trazer uma palavra para as pessoas, se quiser falar mais alguma coisa do livro que nós não comentamos, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma oração, abençoando essas vidas que estão nos assistindo, trazendo algo que vai trazer sobre elas vida e vida em abundância. Amém? E depois, ao final aqui, eu vou voltar para nos despedir. Tem um versículo que eu acho maravilhoso, que está em Daniel capítulo 11, que é o versículo 32, que diz assim: aos violadores do concerto, né? Na minha versão aqui está dizendo concerto, tem uma versão que diz da aliança, ele com lisonjas perverterá. Está falando aqui de um rei mau, né? Que vai se levantar contra o povo de Deus e vai vir com enganos, vai vir com lisonjas, vai vir querendo seduzir o povo de Deus, mas ele vai conseguir isso para aqueles que têm uma aliança frágil com Deus, para aqueles que são violadores da aliança, né? E ele diz aqui então que ele vai perverter, aos violadores do concerto, com lisonjas perverterá. Mas a segunda parte do versículo é poderosa, Bispo Nilton. Diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Uma outra versão diz: se tornará forte e ativo. Então, o final dos tempos, ele está cercado de muitas interrogações, e muitas pessoas têm medo. Muitas pessoas, inclusive dentro da própria igreja, tem gente que não gosta de ler o Apocalipse, não quer ler o Apocalipse, tem medo dos últimos dias. E
Então se escondem, sai pela tangente. Você que está participando desse bate-papo nosso aqui hoje, meu, com o Bispo Nildo, não tenha medo. Esse versículo diz que o que você precisa fazer é permanecer firme no Senhor. Porque se você estiver firme no Senhor, você vai fazer proezas com o Senhor. Deus vai te usar, você vai ser abençoado, você vai ser fortalecido. O mal não vai te vencer, o mal não vai te dobrar, o mal não vai fazer você retroceder em nada no nome de Jesus. Vamos orar sim, que Deus esteja nos fortalecendo, fortalecendo a sua igreja, todo o seu povo para esse tempo do fim. Vamos orar? Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse bate-papo aqui, eu agradeço por esse tempo aqui falando dessas coisas tão importantes e tão apaixonadas que é a Tua Palavra. Obrigado pela vida de Daniel e o exemplo que ele nos traz. E Deus, ajuda o Teu povo, a mim, a todo o Teu povo, a todos que estão conosco aqui agora, participando dessa live, meu Deus, para que nesse tempo do fim, que com certeza é o tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim, meu Deus, que o Teu povo, meu Deus, ele se torne forte e ativo no Senhor. Meu Deus, tendo uma vida na presença do Senhor, cumprindo o Teu chamado, cumprindo o Teu mandamento, o Teu ide, pregando a Tua mensagem, o Teu amor, o Teu evangelho, falando de Jesus para as outras pessoas, fazendo discípulos, que é isso que nós vamos fazer até o último dia da nossa vida. Guarda-nos, sê com cada um dos meus irmãos, abençoa o Bispo Nildo e a sua família, o ministério dele, o trabalho dele. Obrigado por esse tempo, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome do Senhor, amém, graças a Deus, aleluia, amém. Amém, Bispo, que tremendo, muito bom, muito obrigado. Grande abraço, Deus abençoe, fiquem todos com Deus.